Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês um pouco sobre algumas leituras recomendadas para quem quer se atualizar com o que está acontecendo em torno do tema da exponencialidade, né, do Mundo Exponencial, que é o, afinal de contas, o nome do canal, e sobre inovação também. E como essas coisas podem ser levadas para a sua vida, para a sua empresa. Antes da gente começar, eu queria pedir, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Também, se você está ouvindo o podcast e não fez assinatura, para você fazer assinatura na sua plataforma de preferência, também sendo assim notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você viu aqui no vídeo de hoje, deixe seu like aqui embaixo, que é sempre um feedback interessante para a gente. Eu estou com uma relação aqui, Alexandre, de livros que a gente conversou um pouco mais cedo, e eu acho que a gente pode passar por alguns deles aqui com recomendações interessantes para o pessoal. Eu não sei se você gostaria de começar com os livros do Eric Ries, o Lean Startup e Startup Way. Bom, esses são dois clássicos, eu diria assim, para quem está pensando não só em criar a sua startup, mas pensando em implantar métodos ligados com inovação. Ou seja, o The Lean Startup é o primeiro dos dois livros do Eric Ries, e ele fala do método, obviamente, que está ligado com a experimentação ao longo do processo de criação de produtos inovadores, né? Ou seja, é nesse livro que surge o conceito de MVP, que se fala hoje abundantemente, né, que é o produto mínimo viável. MVP é um nome em inglês, e do método de você, ou seja, criar uma solução, validar, ou seja, criar a solução, ir para o mercado, validar, aprender, ou seja, os resultados que você tem e voltar no ciclo novamente, né? Ou seja, é um ciclo que você vai melhorando continuamente a partir de criação do MVP, validação, aprendizado e volta para o ciclo novamente. Então, esse primeiro livro ele conta a história dele como empreendedor e depois como é que ele descobriu e como é que ele percebeu que tinha que mudar o método de criação de produtos inovadores, que é, digamos, o que está por trás da grande maioria das startups. Esse é o primeiro livro. O segundo livro é um livro mais novo, acho que é um livro do final do ano passado, depois da metade do ano passado, que é o The Startup Way, que é a aplicação desse método, Lean Startup, dentro das empresas. Ou seja, e aí ele passa por uma análise de como o empreendedorismo, ou nesse caso, o intraempreendedorismo, que seria o empreendedorismo dentro das empresas, é importante para fazer com que as empresas se transformem em empresas mais modernas. Ou seja, ele faz um comparativo dessa função de empreendedorismo com o marketing, né? Ou seja, com a responsabilidade do marketing. Antigamente não existia a posição de líder de marketing, né? Ou seja, alguém que está cuidando de marketing, assim como hoje ainda não existe, digamos, dentro das companhias, uma posição voltada para um empreendedorismo. Ou seja, e daí você perde a oportunidade de criar soluções inovadoras que provavelmente tendem a ser o futuro do seu negócio. E aí, ou seja, o que ele faz nesse livro é mostrar como que você pode criar esta organização dentro da sua empresa e como aplicar o método Lean Startup como a metodologia utilizada por essas pessoas, ou por esse departamento, ou por essa organização que você vai criar, que tem como objetivo criar soluções inovadoras e resolver os problemas de uma forma diferente, e com isso poder encontrar, digamos, novas oportunidades de negócio, novas soluções para que a sua empresa tenha um futuro, né? Então,
esses dois livros eles são muito bons. Eu diria que são leituras obrigatórias para quem está pensando em criar uma cultura de inovação ou mesmo se aventurar no mundo do empreendedorismo para criar a sua startup, dado que são métodos que permitem que você aprenda rapidamente e diminua o risco de você fazer um grande investimento e depois colher um grande fracasso. Ou seja, a ideia é justamente você experimentar com investimentos menores e com riscos mais controlados. Perfeito, perfeito. Então, esses são os primeiros dois aí do Eric Ries. Depois a gente tem, acho que, uma sequência de livros interessantes, acho que a gente pode abordar isso cronologicamente. São os livros ligados ao conceito de evolução exponencial da tecnologia, diretamente e genericamente, vamos dizer assim. O primeiro deles é The Singularity is Near, de Ray Kurzweil, é o livro onde esse conceito, vamos dizer assim, é apresentado pela primeira vez para o público, onde Ray Kurzweil, o autor do livro, ele extrapola da lei de Moore, que é a lei que diz que a cada 18 meses aproximadamente a quantidade de transistores num chip dobra, né? Ele extrapola a aplicação dessa duplicação de capacidade para áreas de tecnologia que tenham se digitalizado, né? Áreas do empreendimento humano que tenham se digitalizado. E ele cria a lei dos retornos acelerados, é isso, Alexandre? Exatamente. Law of Accelerated Returns. Isso. Então, ele cria, ele descobre, vamos dizer assim, essa aplicabilidade e descreve com esse nome. E é um livro muito interessante do ponto de vista de explorar caminhos aonde essa evolução deve nos levar. Eu acho que é uma leitura essencial. Agora, em alguns momentos da leitura, eu vou ser sincero de que a visão de futuro do Ray Kurzweil, ela não é a minha favorita e algumas vezes me deixava até enjoado de ouvir a descrição dele, como será maravilhoso você se transformar numa máquina. Então, é interessante pela base que o livro cria. Agora, em especulações de qual é o melhor futuro, vamos dizer assim, qual é o desejável, eu já diria que não é tão bacana. Na sequência, Alexandre, não sei se você quer comentar organizações exponenciais. Organizações exponenciais de novo, esse é um livro transformador, eu diria, né? Ou seja, ele é fundamental para você conseguir entender a questão de como a exponencialidade vai transformando os negócios, né? Então, ele é um livro bem interessante porque ele traz os conceitos alguns conceitos de propósito. Como é que a gente traduz? MTP, né? Massivamente transformador. Que é o seu moonshot, né? Ou seja, basicamente, qual é o seu grande propósito que transforma, digamos, a vida das pessoas e impacta o planeta e a sociedade de forma enorme. Ou seja, o que você pode fazer que vai impactar, sei lá, no mínimo 1 bilhão de pessoas. E aí isso é um MTP, né? Um propósito massivamente transformador. Então ele vem a partir daí ele vai mostrando como é que você vai reorganizando a sua empresa para fazer com que você consiga obter os benefícios da digitalização e da aceleração que você consegue quando você se digitaliza. Então, você entra na exponencialidade com que a tecnologia
se desenvolve. Então, é um livro, ele vai passando por como você vai organizar a sua forma de trabalhar, como é que você vai ir transformando a sua companhia, mas o que move tudo isso é, de fato, você conseguir encontrar o seu MTP, porque ele vai guiar todas as suas decisões e a sua forma de organização em cima disso. Então, ele é um livro que realmente traz uma luz ao que está acontecendo de uma forma que você não você talvez tenha percepção, mas você não conseguia entender como é que as coisas se linkam. E esse livro traz essa luz e você começa a entender mais claramente como que a exponencialidade ajuda na transformação da sua companhia para que você consiga ter essa evolução rápida a partir do conceito de exponencialidade. Não sei se você quer completar alguma coisa. Ou como a sua companhia vai para o brejo se os seus concorrentes se aproveitarem dos conceitos e você não. Eu diria que é uma leitura interessante, porque independente de se você vai aplicar todos os conceitos que tem ali ou não, vai ficar claro para você a importância da digitalização e da velocidade que isso imprime no seu negócio. Então, se você vai aplicar todas as sugestões, os detalhes que ele traz no livro, digamos, é uma questão que você pode ver se ela está alinhado ou não com com a sua forma de fazer os negócios. Mas, de qualquer jeito, por ali você consegue ver claramente como que a digitalização transforma o seu negócio e permite que você encontre novos negócios e avance muito mais rapidamente do que se você não se digitalizar. Então, ele é um livro e é um livro de leitura fácil, ou seja, é bem diferente do The Singularity is Near, Bem diferente. do ponto de vista que ele é uma leitura que se você é uma pessoa de gestão, não é uma pessoa de tecnologia, você consegue ler o livro facilmente e consegue entender os conceitos. Não tem nada hiper complexo. E aí isso pode ajudar e vai ajudar significativamente você a entender os movimentos que estão acontecendo e como que eles influenciam ou podem influenciar diretamente na gestão do seu negócio. O The Singularity is Near, embora o Ray Kurzweil ele seja uma pessoa que entra mais a fundo em algumas questões técnicas, o livro é feito para leigos também, né? Então tem historinha contada. Grande parte dos cenários futuros que ele descreve são narrados na forma de conversas entre personagens. Então também não é um empecilho para ninguém poder ler. Uma coisa importante falar que Ray Kurzweil ele é um cara que acertou muito das previsões futurísticas que aconteceram nos últimos tempos. Então, por isso ele tem essa importância, digamos assim, das previsões que ele tem feito nos últimos tempos, a proporção de acerto do cara é gigantesca. Porque ele é um grande inventor e detém um monte de patentes de um monte de coisas diferentes. Hoje ele lidera um dos dois grupos de pesquisa de inteligência artificial dentro do Google, o que fica na Califórnia, tem um outro que é baseado em Londres, e é um dos fundadores da Singularity University, daí o nome, livro e entidade, né? Eu acho que na sequência tem um livro que chama-se Bold, que em português saiu com o título de Oportunidades Exponenciais. Bold é uma palavra em inglês que significa ousado, e esse livro ele seria uma continuação de Organizações Exponenciais se fosse escrito pelas mesmas pessoas. Não é, mas parece que é uma continuação de Organizações Exponenciais, é como se você estivesse simplesmente estendendo os conceitos ali, mostrando como você pode
ser ousado e com poucos recursos conseguir realizar muita coisa se você se alavancar nas tecnologias exponenciais. Tá? Então, é um livro muito bom. Esse é do Peter Diamandis, que junto com o Ray Kurzweil fundaram a Singularity University. O Peter Diamandis também é o criador do X-Prize, que é uma organização que oferece prêmios de incentivo para desafios interessantes de tecnologia que beneficiam determinadas áreas da população ou áreas de desenvolvimento tecnológico que podem ter outros empregos e que às vezes estão empacadas. Então, ele oferece prêmios financeiros que geralmente provocam a sua disputa por inúmeros grupos. Um dos prêmios, por exemplo, se eu não me engano, tinha mais de 100 grupos inscritos para participar. E aí você tem um investimento muito maior do que o valor do prêmio, propriamente dito, e com isso ele consegue alavancar o desenvolvimento de novas tecnologias. É um livro muito bom, recomendo ele com uma leitura em continuação de organizações exponenciais. Para fechar um pouco esse tema, já num assunto mais especializado, mas que é extremamente significativo, eu recomendo o livro Life 3.0, de Max Tegmark. É um livro sobre inteligência artificial. Esse não é de difícil compreensão por questões técnicas, porém é um livro que se aprofunda muito no assunto de inteligência artificial, muito além daquilo que a gente está acostumado a ver hoje no mundo dos negócios, porque a gente vê que, na verdade, assim, a expressão mais comum, popular e prática hoje da pesquisa de inteligência artificial, que são os desenvolvimentos a partir de machine learning, algoritmo de deep learning. Então, isso é o que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Mas existem pesquisas que não só utilizam o modelo do neurônio para a criação de redes neurais, vamos dizer assim, que é a base dessa brincadeira toda, mas que, de fato, buscam reproduzir todo o modelo de funcionamento do cérebro humano. Né? E ele vai... entra mais nesse... Esse livro ele vai mais para a linha da inteligência artificial genérica, né? Porque quando você divide, ele subdivide os dois grupos, você tem o narrow, que é o que a gente mais fala hoje, que tem machine learning, data science, deep learning, como você falou, redes neurais. Você tem o outro lado, que é o lado que se fala muito pouco, até porque se tem um grande medo do que ele vai causar, digamos assim, na sociedade, que é o lado da inteligência artificial genérica, que é onde seria uma inteligência que substituiria plenamente, superaria completamente a nossa capacidade, digamos assim. E esse é um território que as pessoas não gostam muito de entrar, porque há várias teorias não muito legais em relação ao que pode acontecer conosco. Nem todas as conclusões são boas. Esse é um livro muito interessante. O Max Tegmark, que é o autor, ele é um ativista da pesquisa de inteligência artificial segura. O livro aborda bastante esse tema e é uma leitura que vale a pena também. Mas, como eu falei, esse caso é uma leitura para quem tem realmente interesse de explorar esse tema. Não é essencial, vamos dizer assim, hoje para você saber e poder aplicar isso na sua empresa. Para a gente fechar, eu queria passar por dois autores rapidamente, com uma recomendação um pouquinho mais genérica. É o Nassim Nicholas Taleb, um autor de livros que provocam o raciocínio, muitos dos quais com aplicação direta no mundo dos negócios, e ele é interessante porque ele provoca você a pensar de uma forma diferente. Ele apresenta conceitos
que estão presentes na nossa vida, mas que a gente geralmente não repara. E isso é uma coisa interessante e poderosa. Então, os 2 livros mais marcantes dele que eu li foram Black Swan, que fala sobre eventos imprevisíveis, realmente, vamos dizer assim, totalmente imprevisíveis, que nenhum modelo matemático conseguiria antecipar, como, por exemplo, o cara enfiar um avião no prédio. Né? Não há modelo matemático que prevê que isso vai afetar a bolsa de valores e vai. Né? E o outro é o Antifrágil, que fala sobre como a gente geralmente tem a ideia de que o oposto de frágil é uma coisa robusta e que nós geralmente desenvolvemos métodos e sistemas para serem robustos, enquanto a gente deveria estar desenvolvendo sistemas e métodos para serem antifrágeis, onde não é uma coisa difícil de você quebrar, é uma coisa que cada vez que você tenta quebrar ele até uma determinada intensidade, ele fica mais forte, ele melhora. Né? Então, é um conceito também muito interessante. Ele descreve vários cenários onde esse tipo de coisa acontece, né? E por esse negócio é interessante, porque ele leva você, de novo, a olhar coisas que você já ouviu falar, conhece do dia a dia, mas você não tem ideia de por que aquelas coisas acontecem como acontecem. Né? E aí, por último, não sei se você quer explorar... Diga. Quantos livros a gente já sugeriu aí? 7. 7, eu diria. 7... Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. E aí, vamos terminar com o nosso último autor aqui, que é o Simon Sinek. 2 livros muito bons. Não sei se você quer falar sobre eles, Alexandre. A gente pode falar do Why, né, que acho que é um livro também de leitura praticamente obrigatória para quem quer entender liderança de um outro ponto de vista, né, o ponto de vista realmente do porquê, ou seja, o que está por trás do que move a sua empresa, digamos assim. Por que você criou esse negócio? Qual é qual é a sua intenção que realmente move as suas intenções e a forma como você toma decisão. A maioria das vezes você pensa no quê e não no porquê. Né? Então, esse livro ele explora essa característica de você começar pelo porquê, ou seja, comece entendendo por que o seu negócio existe, por que você vai fazer determinado, sei lá, tipo de produto, por que você vai começar determinado tipo de negócio e, a partir daí, você vai organizando a forma como você vai aplicar os seus conceitos de liderança. Não sei se você quer completar alguma coisa a mais. Eu colocaria que esse tema desse livro é tema da apresentação mais assistida de todos os tempos do TED, que da última vez que eu olhei, acho que já tinha mais de 16 milhões de visualizações, que é literalmente o Simon Sinek explicando o conceito base do livro. Então, fica aí uma alternativa para quem quiser explorar. Existe essa apresentação disponível no site do TED e é a número 1 de visualização na história da plataforma. Eu acho que o segundo livro dele também é um livro muito bom. Ele foca não só na questão de como olhar o que você vai fazer, que é o que o Start With Why faz, né? Como ele foca nas atitudes dos líderes. Né? Esse chama-se Leaders Eat Last. Em português, eu acho que os líderes comem por último, ou se servem por último, alguma coisa nessa direção. E é um livro sobre o que ele aprendeu interagindo com os fuzileiros navais dos Estados Unidos, interagindo com generais de comando dos fuzileiros navais, onde ele teve falando a respeito do tema do primeiro livro dele. Né? E
à medida que ele interagia com aquelas pessoas e entendia como eles funcionavam, ele foi tirando dali lições importantes sobre liderança, né? Porque, afinal de contas, esse é um ponto que a gente... não sei se a gente já abordou esse ponto especificamente, mas é uma coisa que a gente já comentou entre nós muitas vezes, né? Você não vai a um lugar para te ensinarem a ser um líder. Você não vai a uma faculdade para você aprender a ser um líder. Você não vai a uma pós-graduação para aprender a ser um líder. Você aprende muitas coisas, mas essa você não aprende. E o único lugar onde realmente tiram o tempo para te ensinar a ser um líder é nas Forças Armadas, em geral. Até porque as consequências costumam ser Fatais. fatais. Então, maus líderes costumam ter, nesta área de atuação, costumam ter um fim rápido e indesejado, digamos. Não, eu acho que esse tipo de vídeo que a gente fez agora, a gente pode talvez criar mais com uma certa frequência, né? Quais são livros que nós lemos e que debatemos e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, a gente pode recomendar para as pessoas que nos assistem, porque são leituras bastante interessantes e que realmente provocam uma mudança de pensamento, guardada a característica de que você não vai conseguir mudar a forma como você faz as coisas simplesmente lendo, né? A leitura vai abrir para você novas possibilidades e novos ângulos de você talvez interpretar a realidade que está à sua volta ou características e coisas que você está vendo no seu dia a dia. Agora, você vai ter que colocar em prática e gerar ação a partir da leitura e a partir desse conhecimento. E eu acho que é muito bom que a gente sugira com mais, talvez com uma certa frequência, ou seja, esse é o nosso vídeo 51, né? Talvez a gente não precise esperar outros 51 para sugerir mais livros, mas é bem interessante que as pessoas talvez se dediquem a ler, se não querem ler todos, alguns desses são leituras muito importantes e muito transformadoras que vão mudar a sua forma de trabalhar e a forma com que você pode ajudar a transformar a empresa onde você está trabalhando hoje ou o negócio o qual você está iniciando e tal. Então, são leituras que realmente valem muito a pena e a gente pode voltar a fazer com mais frequência algumas outras sugestões, porque a gente teve que parar, né? A gente começou a falar os livros e foi montando uma lista e falou, vamos fazer um vídeo com uma lista. E a gente parou porque a gente poderia colocar muitos mais aí que são bastante importantes de serem, digamos, lidos para que você consiga entender o que está acontecendo, que são mudanças muito radicais e que estão acontecendo cada vez com mais velocidade, né? Então, a atualização através da leitura, eu diria que é necessidade vital. No ano passado... Mas nós lemos... Então... no ano passado eu fiz isso em doses um pouco mais homeopáticas. Se vocês voltarem no tempo, vocês vão encontrar, acho que 8, 10 vídeos de recomendação em cada um de um livro. Alguns desses que a gente falou aqui vão estar lá forçosamente. Mas é um ponto importante, e só para deixar aí uma última reflexão, nós vivemos num país onde a média de leitura de livros por pessoa por ano é em torno de 1. Né? Assim, fica aí uma dica que se você ler pelo menos 2, você já está no dobro da média da população. Mas
2 é um bom número para você ler, talvez, por semana. Se você quiser realmente buscar mais alguma coisa mais rápido, pelo menos. Se não, 2 por mês já é um grande avanço. Eu diria que uma dica que muita gente não se liga, né? Ou seja, pô, como é que faz para ler tanto, né? Escuta livros, né? Ou seja, é possível e hoje cresce significativamente o número de pessoas que escutam livros, né? E escutar facilita muito, porque na verdade você passa um tempo em deslocamento até o seu trabalho, né? Seja lá a forma como você usa para se deslocar. Então, é um bom, excelente momento para você estar lendo, já que você não quer talvez fazer a leitura, escute. Então, coloca o fone e escuta. Um livro desses que a gente citou aí, em média, tem entre, sei lá, 8 e 10 horas, né? Então, se você leva 1 hora para ir ao trabalho e 1 hora para voltar ao trabalho, são 2 horas. Esse tempo de deslocamento, se você estiver ouvindo o livro, a boa notícia é que em uma semana de dias úteis você leu o livro inteiro. Você leu o livro inteiro. Então, nessa média, você vai ler 4 livros Por mês. por mês. Vai ser Você vai transformar completamente a sua vida através da leitura, simplesmente escutando livros. Então, essa é uma excelente forma de se manter atualizado. Para algumas pessoas que já escutam livros e tal, a dica que eu posso dar que escuta o livro é bom você ter alguma coisa próxima para você anotar os seus insights, porque os insights vão surgir muito rapidamente. Então, se você não anotar, o que vai acontecer é o que acontece comigo, que às vezes eu ouço o mesmo capítulo 5 vezes. Porque eu não anoto o insight vai embora, eu fico com raiva porque perdi o insight. Então, essa é mais uma dica para você acelerar a sua forma de leitura e registrar os insights. Mas é isso. Bom, acho que então ficamos por aqui hoje. Ficaram aí algumas recomendações e tem muita coisa para ser aprendida aí com esses livros. Obrigado por ter assistido a gente até Exatamente. aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.